delícia! Saudações tricolores! Estamos novamente juntos para levar a história do maior clube do Brasil. Muitos são grandes, só o Fluminense é enorme. A história passa por Laranjeiras. Então, nessa sequência de programas que estamos fazendo aqui para mostrar os grandes ídolos da história do Fluminense, não poderíamos deixar de trazer ele. Ele que teve uma passagem um pouco rápida no Fluminense, de 94 a 96, mas, de qualquer maneira, de tamanha importância. Essa série do título de 95, nós demos início a semana passada com Lira, lateral esquerdo. E hoje é a vez dele, o autor do segundo gol. E não só foi esse gol importante. Durante a campanha, ele fez vários gols decisivos. Durante a campanha, ele barrou o Ézio, que era o grande ídolo tricolor, e se tornou também um grande ídolo do Fluminense, pelo tempo que teve lá, pelo que honrou e de que forma vestiu a camisa do Fluminense, com dignidade, com amor e com respeito. Você sabe quem é ele, Cláudio Cotti? Saudações tricolores! Saudações tricolores, Mazela, amigos tricolores ligados, plugados, conectados aqui no Que Delícia! Olha, Mazela, o convidado de hoje é um cara que me deu muita alegria, principalmente naquela final do gol de barriga do Renato Gaúcho. O cara marcou um gol, o cara entrou no lugar do nosso ídolo Ézio, correspondeu e ele tem história para contar, hein? Ele já me contou em off aqui uma situação de um jogo antes da final que é sensacional. Vocês não podem perder, torcedor tricolor. Você está ansioso, Odair Júnior, grande jornalista, grande radialista e um tricolor de mão cheia. Odair está curioso? Tem muitas perguntas para ele, Odair. Forte abraço, Mazela, forte abraço, amigos do Que Delícia. Tenho sim, é um convidado especialíssimo. É um convidado que era o homem-gol daquele time de 94, 95, barrando, vocês todos já disseram, barrando o centroavante Ézio. E ele fez, se eu não estou equivocado, 2 gols numa partida emblemática. Acho que foi a mais importante até do que contra o Flamengo. Foi uma contra o Vasco. Ele fez um golaço quase que de voleio, numa vitória épica de virada contra o Vasco, 3-2. Já, você contando quem é o nosso convidado de hoje. Que delícia, Mazela. É verdade, que delícia. Então já botei até o óculos para ler a ficha. Ele nasceu em 23 de maio de 1969, 51. Até agora já tem mais, está mais velhinho, 69, 23 de maio, natural de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido como Leonardo, mas o nome de nascença é Leonardo Lobato Ribeiro. Que delícia ter você aqui, Léo. É um prazer muito grande. Muito obrigado por ter honrado a camisa do Fluminense. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O prazer é todo meu, né, Ricardo? Um abraço aí ao Cláudio, ao Odair. Eu fico feliz, né, porque defender as coisas do Fluminense, que é meu time de coração, então isso marcou muito a minha trajetória e ter ajudado aquele grupo maravilhoso a conquistar esse título de 95, que ficou marcado, né, no coração de todos os tricolores. Eu tenho uma alegria muito enorme ter participado. E um prazer estar falando com vocês. A alegria é nossa, eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense, quem viu aquele jogo em loco, quem vê na história, quem não tinha nascido, enfim, todos têm você no coração, carregam o Leonardo no coração, porque você foi fundamental, não só nesse jogo, como o Odair lembrou, em outras partidas dificílimas. E não só em 95. Antes de a gente começar a conversar, trocar ideia, como é que você chegou no Fluminense? Fala um pouquinho antes de chegar no Fluminense e da sua carreira, Léo, por favor. Bem, eu comecei aqui em Três Rios, né, no América, onde fiquei 3 anos. Aí fui contratado pelo Vasco em 92 e 93, e o treinador era o Joel, mas infelizmente não tive oportunidade lá, não deixaram eu jogar, em função de briga de empresário com o Eurico Miranda, né, que a gente sabe que o Eurico naquela época no Vasco sempre mandou, né, e em 94 eu fui conseguir transferência para o Fluminense. Então foi um ano que eu fui buscando meu espaço, e dei sorte que em 95 o Joel voltou, né, me chamou até na apresentação, falou que me conhecia, que contava comigo, esperava de todo apoio, e então
procurei dar o melhor ali, junto com aquele grupo, e a gente foi indo e conquistou o título, né? E depois do Fluminense, rodei, né? Interior de São Paulo, e encerrei minha carreira em Portugal, onde joguei 3 anos lá, no Futebol Clube Paços Ferreira. Quando eu parei foi em 2004. E é verdade. Já com 30 anos. Fala, Cláudio. Bom, primeiro eu quero agradecer o Leonardo aí, a sua participação aqui, Léo, porque realmente a gente sabe que você é um cara ocupado aí, está curtindo a família e ceder um pouquinho do seu tempo para a gente é sempre um prazer, não só para nós, como para o torcedor do Fluminense. Agora, Léo, eu quero perguntar um negócio para você. Já vou direto para 95. Já vou direto. Então vamos embora. Vou direto porque eu quero saber o negócio de 95. Porque é o seguinte, a gente tinha o Ézio, que era um grande ídolo antes do Renato chegar nas Laranjeiras, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, o Ézio teve uma contusão, e aí o Joel ficou vendido, não sabia quem colocar no lugar dele, porque tinha um cara que começou o campeonato, não sei se vocês lembram muito bem, que estava fazendo muito gol, que era um tal de Capitão. Pouca gente não lembra do Capitão. Pois é. Peraí, o Daí tem boa memória. Você lembra o Daí do Capitão? O Capitão, ele veio do Vitória, ele veio de Salvador. Eu fiz um jogo na época contra a Friburguense, no Eduardo Guilherme, Fluminense 2-1. Eu não sei se o Capitão marcou 1, se marcou 2, um jogo apertado, um jogo difícil. Era um jogador que tinha limitações técnicas, mas era um homem de área. E o Capitão depois perdeu a vaga para o Leonardo. Exatamente. Então a minha pergunta é a seguinte, quando o Ézio estava fora da final, que estava o Ézio e o Renato contundido, o Joel Santana tinha que optar por um centroavante para jogar a final. Aí tinha você e o Capitão. Como é que se deu essa escolha do Joel? Por que o Joel escolheu o Leonardo? Naquele ano, né, eu vinha sendo artilheiro do Fluminense, né, e faltava um jogo antes do Fla-Flu, que era contra o Independência aqui em Três Rios, que era a minha casa, de onde eu tinha saído, e o Joel chegou tanto para mim quanto para o Capitão e disse o seguinte, quem for melhor aqui, joga o Fla-Flu, porque já tinha uma certeza que o Ézio não se recuperava totalmente, né? Então eu procurei dar o máximo, fiz 2 gols, nós ganhamos o jogo de 3-1, se eu não me engano. Eu fiz 2 gols, 3-0, né? Então, eu saí daqui já com a vaga garantida. O Joel, inclusive, chegou para mim na segunda-feira na representação, porque o Ézio é um ídolo, né? Ele marcava muitos gols contra o Flamengo, principalmente. E então o Joel pediu para que eu guardasse essa informação, não passasse, porque ele queria fazer um mistério, porque sabe como é que é, né? Todo clássico tem um mistério. Então eu já sabia que jogava, mas não podia falar. A gente treinava até fora de horário da imprensa chegar para justamente esconder essa escalação, e só foi divulgada a minha entrada naquele clássico 5 minutos antes. A súmula veio para o vestiário para assinar, nós deixamos a número 9 em branco e mandamos lá para o Flamengo, para criar esse mistério, né? Mas desde então eu sabia. E nessa aí ele motivou você e o Capitão para jogarem pra caramba lá contra o Três Rios, né? Com certeza, né? Eu falei, eu tô dentro da minha terra, não tem como eu deixar escapar isso, né? Então dei o meu melhor, fiz 2 gols e me candidatei ali para jogar essa final maravilhosa. E aí, Odair, entra no circuito, Odair Júnior. Eu lembro de 2 situações com o Leonardo, ele pode me corrigir se eu estiver errado, fique bem à vontade, Leonardo. Eu estava numa determinada emissora de rádio, na época, Rádio Grande Rio de Itaguaí, e nós fazíamos o chamado off-tube de latão, pela televisão, a rádio não pôde ir a Três Rios. E era um jogo que o Leonardo jogava pelo América de Três Rios, contra o Fluminense. Só que na época chovia muito e deu um probleminha na televisão, eu não cantei a favor do América de Três Rios. Eu não me recordo se ele fez um gol ali com o Jefferson em 92, ou se fez um gol no rebote. Acho que foi olímpico, não tenho certeza. Aí ele começou a despontar no América de Três Rios, o interesse do Vasco e posteriormente do Fluminense. E depois, Leonardo, eu queria que você me respondesse
aquela partida que você fez memorável contra o Vasco, o Lira fez um golaço, você fez um gol, até um gol da vitória, um gol de voleio, de picotado, você deixou o pé e tirou um gol bonito naquela vitória de 3-2 sobre o Vasco, Leonardo. Na verdade, aquele jogo aqui em Três Rios, eu fiz 2 gols contra o Fluminense, né? O jogo foi 3-2, eu não fiz o gol de escanteio. Eu fiz um gol que o Adílio enfia a bola para mim, eu bato de esquerda, e depois faço o segundo gol de cabeça no cruzamento vindo da direita, né? Aí foi dali que apareceu a proposta do Vasco, até que fui para o Vasco. E esse jogo contra o Vasco, eu até comentei em off com o Cláudio, o Fluminense perde esse jogo contra o Vasco e estava fora do octogonal. Eu entrei, o Fluminense estava perdendo o jogo 2-1. Eu entrei e fiz 2 gols. Um foi um cruzamento, eu dividi com o Paulão na época, fiz o segundo gol, e depois esse que eu peguei de vôlei, que o Dejaí tentou em cima do Ricardo, o papel Renato, só que o Ricardo cabeceou para a entrada da área, eu cheguei batendo. E ali para mim foi uma alegria imensa por dar a vitória ao Fluminense e dar uma resposta ao Eurico, na época que não deixou jogar no Vasco. Porque você, quando um time pequeno e sai para um time grande, você quer chegar e quer mostrar o seu serviço, e eles não deixaram eu jogar. Mas foi bom que aí fui Fluminense, que é meu time de coração, e foi melhor ainda. Temos muitos pontos ainda para disputar pela frente, e o Fluminense, fizemos um pacto hoje, que daqui para frente tem que ser sempre assim, e a gente vai só colher vitórias. Tava escrito, né, Leonardo? Tava escrito, Mazela. Olha só, Léo, já que deixa eu falar algumas coisas do Léo para o pessoal que se recordar. No Fluminense ele jogou de 94 a 96, 36 jogos, 11 gols. No campeonato de 95, o Fluminense somou 33 pontos, o Flamengo 32. Campeonato histórico não só pelo gol de barriga, pela campanha do Fluminense, e pelo centenário do Flamengo também, que vão tomar essa trolha a vida inteira. Pode ter o mais 100 anos, mas esse centenário nunca mais eles vão comemorar. Isso é muito importante e graças a você, Léo, que vestiu com muita decência, com muita capacidade a camisa do Fluminense. E você, esse ano, no campeonato, você foi artilheiro do Flu, com 9 gols, não foi isso? Isso. Eu fui o artilheiro da equipe e fiquei, acho que, 3º ou 4º no campeonato, né? Porque, se eu não me engano, o Romário foi o artilheiro do campeonato, o Túlio e o Valdir, né? E eu, logo em seguida, vim atrás deles, mas jogando bem menos que eles, né? Porque... É isso que eu ia falar, então, você jogou muito menos. Porque o Fluminense tinha um ataque, era Renato e Ezio, né? Que eram 2 estrelas da equipe, e eu, aos pouquinhos, fui buscando meu espaço. Quando tinha oportunidade, entrava, procurava fazer os gols para ajudar a equipe. Eles podem ter sido artilheiros na sua frente, mas quem levantou a taça foi você, né, Cláudio? Então, vale para você, Léo. Eles são artilheiros, ok, maravilha, dane-se. Quem levantou a taça de campeão e quem fez gol na final, metendo 2-0, foi você, cara. Então, isso vai contar para os teus filhos, para os teus netos, teus bisnetos. O vovô Léo é que decidiu aquele jogo. Depois o Lira foi expulso. Não sei por que o Fabinho se jogou, aquela encenação do Fabinho, naquela entrada do Lira. Eu não vi nada naquela jogada, nada, porra. Segue o Nem jogo. O tornozelo dele. Oi? O Lira foi na bola do tornozelo dele. Segue o jogo. Foi nada. E o Fluminense estreou, Cláudio, Odair. O Fluminense estreou com derrota. Se me falha a memória, o primeiro jogo, o Fluminense perdeu para o Madureira 1-0. Não foi isso? 1-0. 1-0. Hein, Léo? Como é que foi isso? Você estava no banco, você jogou? Não me lembro, não me recordo. Eu estava no banco, né? Foi o primeiro jogo do campeonato. A gente tinha feito a pré-temporada em Friburgo, aí começamos e demos azar, perdemos o primeiro jogo. O Fluminense já não vinha muito sendo elogiado no começo, né? Para buscar o título naquele ano. Então, todo mundo achava já que o Fluminense seria mais um. Mas eu lembro que quando acabou aquele jogo, na representação nossa, o Renato reuniu o grupo, antes até do Joel começar o treino,
e olhou na cara de cada um e falou assim: quem daqui já foi campeão? Então, muitos ali não tinham sido campeão. Então, aí ele virou e falou: fiquem tranquilos que nós vamos ser campeão. Mesmo com essa derrota, a gente vai partir para ser campeão. Acreditem nisso. Então, a partir dali, o time pegou uma confiança, foi crescendo. Deu um piquezinho no teu áudio, mas você estava dizendo que o Renato reuniu a galera e falou: quem foi campeão, a partir daí a galera se uniu e falou: não, vamos para dentro, é isso? É isso. É porque o nosso time era um time novo, tinha alguns jogadores experientes, mas era um time de jogadores menos conhecidos, né? Então, ele chamou essa responsabilidade, pediu para que todo mundo acreditasse, e todo mundo, com a palavra dele de incentivo, procurou dar o melhor ali, formou um grupo forte, e graças a Deus a gente conseguiu chegar ao título. Cláudio. Ô, Leonardo, é o seguinte, eu sempre pergunto isso, porque a gente bateu um papo com o Lira aqui, e o Lira é muito brincalhão, né? Gosta de uma resenha, aquela coisa toda. E ele falava que aquele grupo era tão unido, cara, que um sacaneava o outro no vestiário, nos treinamentos, ia para o campo, brincava e tudo mais. Quem era o cara mais chato ali que ficava brincando toda hora, sacaneando todo mundo? E quem que vocês gostariam de pegar no pé, assim? Olha, para te falar a verdade, ele era um dos caras mais chatos lá, né? Que sacaneava todo. O Ailton também era um cara de uma positividade muito grande, sabe? Era um cara que chegava sempre alegre, cantando. Então, isso aí motivava a gente. A gente sempre, antes de entrar para o treinamento, a gente quase que uma meia hora antes se reunia, todo mundo no campo. E não era aquele grupo, 2, 3, 4, 5 em grupos separados, não, sabe? Era aquela roda e começava aquelas brincadeiras, aquela mentirada, né, que sempre tem entre os boleiros. Aquelas sacanagens, né? As sacanagens, na verdade. E aquilo ali motivava e a gente fazia cada treino, cara, a gente se superava cada dia, sabe? Pela positividade que tinha o grupo. Odair. Eu queria perguntar ao Leonardo o seguinte. Primeiro eu queria parabenizar o Leonardo pelo seguinte. O Leonardo, eu já não via há uns 2, 3 anos. Estou vendo agora a imagem do Leonardo, ele está bem mais magro, ele parece que ficou mais jovem, vai dizer que ele fez algum tipo de gesto, até bem para a saúde, que ele estava muito acima do peso, naquela festa que aconteceu no Salão Nobre, por ocasião da comemoração do começo de 95, estavam lá Sorley, o Ellerson, João Santana, Leonardo, Edinho, que era um ponta esquerda, e eu achei o Leonardo muito inchado, e ele hoje está com uma aparência bem mais jovem, que faz muito bem. Parabéns a você, Leonardo. Agora, a pergunta é a seguinte, Leonardo. Desse atual elenco do Fluminense, que disputa o Carioca, vai disputar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, você consegue apontar um jogador, um atacante, que se assemelhe a você na época que você atuou 2 anos pelo Fluminense, Leonardo? Olha, hoje é uma garotada muito, muito boa, né, no Fluminense. Tem me surpreendido muito esse menino Kaique, que eu acho que vai ser uma das estrelas do Fluminense. Eu acho que se derem continuidade ao trabalho dele, né? E, cara, eu tenho como referência no Fluminense hoje o Fred, cara. O Fred, mesmo com a idade, ele é um cara que, para grupo, ele assemelha muito a minha impressão que eu tenho ao Renato. Ele é muito positivo, sabe? Isso aí faz com que esse grupo fique forte, né? A experiência dele, a gente sabe que a idade já está com 30 e poucos anos, isso aí dificulta um pouco, mas eu acredito muito no grupo Fluminense. É claro que se a gente ainda conseguir alguns reforços para melhorar ainda mais, porque são campeonatos difíceis, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, que o Fluminense pegou uma chave muito forte, né? Eu acredito que seja uma das chaves mais fortes, né? A gente torce para isso. Mas a gente vê ali bons jogadores que podem fazer um grande trabalho. Mas, como eu disse, eu tenho uma referência muito grande pelo Fred, gosto muito, e esse menino Kaique está me surpreendendo também. O problema do Kaique é que já pode ser vendido, né, Claudio? Esse é o grande problema, que ninguém fica lá. E o problema do Fluminense na Libertadores não são os adversários, Claudinho, é o próprio Fluminense, que eu não acho o grupo assim tão complicado.
O problema somos nós mesmos. Fala, Cláudio. Não, eu ia falar que o Kaique fez um golaço contra o Nova Iguaçu, né? Um gol que lembrou até o início da carreira do Neymar. Ele rabiscou 1, 2, 3, entrou na cara do goleiro com calma, tirou do goleiro, fez um gol bonito. É uma pena que a torcida do Fluminense vai ver esse jogador por pouco tempo, né? Que já tem gente lá de fora de olho nele, está a fim de levar, e vai levar, né? Infelizmente. Naquela resenha, naquele papo rápido. Fala, Léo. Pelo que se comenta, que o Manchester City já comprou ele, inclusive, né? Exato. Vamos falar de Fluminense, da história, da sua importância. Um zagueiro que te tirava o sono por ser bom ou por dar muita porrada, Léo? Cara, ali no... Eu acho que o Ricardo era um cara que jogava muito forte, que ele era do Vasco, né? Era um cara que jogava muito forte, tinha uma experiência muito grande, né? Mas fora isso, acho que daquela turma ali era até tranquilo. Já peguei jogadores piores do que daquela época de 95 ali, que jogar contra, por exemplo, Júnior Baiano, era um pouco complicado. Mas naquele ano de 95 ali, né, eu acho que um dos jogadores que era mais difícil de você jogar, pela experiência que tinha, era o Ricardo Rocha. Mas quando eu falei violento, esquece o ano de 95. Na sua carreira, fala, puta, vou jogar com o Júnior Baiano. Você incomodava, não? Incomodava, porque era uma dama. Eu conheço o Júnior Baiano, fora de campo, era uma dama. Mas dentro de campo se transforma. Se ele morder a língua, então sai de perto. Oi, fala. Ele deve ter jogado contra um zagueiro que já atuava no Botafogo, batia até na sombra, que chamava René Playboy, em 92. Não foi contra o René Playboy, Leonardo? Não joguei, não. Esse não lembro dele, não. Ele jogou o René Playboy. Graças a Deus. Se livrou dessa. Tirando o jogo com o Vasco, foi o jogo decisivo para independente da vitória que levou o Fluminense à final, mas foi o jogo que mudou a chave do Fluminense na competição? Até porque se o Fluminense não ganha aquele jogo, já estava fora do octogonal. Então, aquele jogo foi importante por essa situação. Porque se a gente perde para o Vasco naquela altura, acabava o campeonato. Então, nós ganhamos, e foi uma virada. Então, o time pegou uma confiança muito grande para chegar até a final. Deixa eu só fazer uma pergunta, Cláudio Mendama, se rodar aí, por gentileza. Nesse campeonato, nós jogamos 3 vezes com o Flamengo, se eu não estou errado. Passamos o primeiro jogo 0-0, que foi na estreia do Romário no Flamengo. Depois ganhamos de 3-1, ganhamos de 4-3, e além da final. Como é que era pegar o Flamengo freguês de 95 no ano centenário? Como é que era o clima do vestiário? Como é que era enfrentar o Flamengo? E ele só tomando sapecada da gente. A gente sabia jogar contra o Flamengo, né? A gente sabia que eles tinham um grande time, mas que a gente também tinha. Então, o Joel, ele armava o time numa situação em que a gente fazia com que o Flamengo não jogasse. A gente está sempre com a bola. Então, isso fez, em todos os jogos, a gente sair com as vitórias por causa disso, porque a gente se impunha em cima deles. E eles viam que tinha muita dificuldade contra a gente. Mas enfrentar o Flamengo sempre foi muito difícil, né? Porque sempre teve bons times, né? E era o maior clássico, né? A ser jogado. Então, a gente entrava comendo grama, né? Porque sabia que aquilo ali é importante para o grupo até ir pegando moral para chegar até a final. É verdade, hein, Claudinho? É sempre bom ganhar do Flamengo, hein? É sempre bom. E normal, né? Bom e normal. Bem lembrado, bem lembrado. Olha, Leonardo, eu fiquei curioso agora, antes de você vir para o Fluminense, você disse que jogou em Três Rios, né? E da tua galera que começou lá em Três Rios, algum outro jogador despontou assim como você? Você tem algum nome que possa dizer que um jogador que saiu de Três Rios para o mundo, para o Brasil ou para o mundo? Olha, hoje, na atualidade, quem saiu daqui, né, que é da região, é o Felipe Zeu. Né? Teve o da Silva também, que foi cabeça de área, que jogou no Flamengo, no Vasco, que é também daqui. O Zé Roberto... Da sua época.
Da sua época. Da minha época não saiu ninguém, não. Foi só eu mesmo que saí, até porque no ano seguinte o América praticamente acabou, porque veio a má administração e no ano seguinte ele acabou caindo, não sei por que cargas d'água, qual regulamento era esse, ele conseguiu cair da primeira para a terceira, no ano de 93. Então, que loucura. Aí a partir daí foi só caindo até acabar, né? Infelizmente hoje o futebol de Três Rios não o Viseu é daí, o Viseu é de Três Rios, né? Isso, o Viseu é daqui, Mas o Leonardo falou o nome, o Dair, Cláudio, amigos que acompanham o Que Delícia, o programa dedicado aos ídolos, às grandes personalidades do Fluminense, com oferecimento de KS Estúdio, Ren TV, Giante Automecânica e também Fluxo, né, o nosso Fluxo sempre atento, né, tributário, é importante isso. É o seguinte, antes do Leonardo, o filho da terra mais famoso, se me falha a memória, foi o Zé Roberto, que jogou no Fluminense, que merece também um capítulo aqui no Que Delícia, e vamos entrevistá-lo também, não é isso, Léo? Isso, Zé Roberto foi o primeiro jogador profissional, acho que a saída aqui de Três Rios, né? Jogou no Fluminense, pegou seleção de base, ele era uma referência para a gente aqui, eu trabalhei com ele foi meu treinador no América, então é um cara que a gente tem uma amizade muito grande e, além do mais, foi um grande profissional. E aí, Odair? O Zé Roberto, só um parênteses, Odair. O Zé Roberto é um amor de pessoa, cara, e ele além de ser bom jogador de futebol, ele escreve muito bem também. Ele é verdade, bem lembrado. 3 situações. A primeira, o Fluminense fez uma outra partida que foi emblemática para a conquista daquele Carioca de 95, um jogo dificílimo, nós abordamos até com o Lira, aqui no Que Delícia, quando ele participou com a gente, uma partida contra o América no Caio Martins, foi o gol de Jair, 1-0 Fluminense. A outra, o Leonardo e o Rogerinho não eram titulares daquele elenco de 95, viraram peças fundamentais, viraram titulares. O Rogerinho veio do Campo Grande e então, num daqueles Fla-Plus históricos do 4-3, o Flamengo vencia por 3-1, ele entrou, mudou o panorama do jogo, o Fluminense venceu por 4-3 E outro detalhe, eu lamento profundamente o Leonardo, ele ter pego uma época do Fluminense muito ruim a nível de administração do falecido Arnaldo Santiago, de 94, 95. O Fluminense estava devendo a Deus do mundo, não pagava salários, devia quase 5, 6 meses. O Renato botava do próprio bolso para ajudar a jogadores que estavam começando, e por isso muitos jogadores começaram e saíram rapidamente do Fluminense. E aí começou vertiginosamente a queda do Fluminense de 96 até 98, mais ou menos, né, Leonardo? É verdade. Inclusive, quando eu saí do Fluminense, eu estava 7 meses sem receber pelo clube, né? E aí aconteceram problemas, até queriam que eu ficasse para 97, mas eu teria que abrir mão desses salários todos, de 7 meses de salário que eu tinha jogado já, então a gente não chegou a acordo, por isso eu saí. Foi uma pena, porque vários jogadores tiveram que traçar outros caminhos, né? Justamente dessa má administração. E você falando do Rogerinho, cara, o Rogerinho era um cara fundamental para aquele grupo 95. Ele era um tratorzinho, né? Tanto era o Ailton pela direita e ele pela esquerda. Ele tinha uma força muito grande, ajudava e ele chegava muito bem no ataque também. Eu e o Rogerinho, a gente era parceiro de quarto, então a gente se entendia bastante, e principalmente nos jogos, nas bolas aéreas, a gente tinha uma movimentação boa dentro da área, que quando ela não chegava para mim, chegava para ele fazia também, entendeu? Ele foi um grande jogador e ajudou muito naquela campanha também. Você sente muita saudade de jogar bola? Você sente saudade do título de 95, a convivência com jogadores no Fluminense, seu time de coração de 94, 96, independente do salário atrasado, com uma vergonha? É uma vergonha não pagar, se acertou tem que pagar? Mas, de qualquer maneira, você sente saudade desse tempo, hein, Leonardo? Muita, né? Porque, como falei, o Fluminense é meu time de coração.
Trabalhei com grandes jogadores ali, tenho amigos e irmãos ali dentro, então a gente sente falta. Eu, inclusive, de vez em quando, não agora por causa da pandemia, mas há uns 3 anos, 2 anos e poucos atrás, eu trouxe alguns deles para jogar aqui numa cidade próxima e vou tentar agora trazer, quando tiver a possibilidade de trazê-los, porque a gente é uma família muito grande, uma amizade muito grande. O Ailton é meu irmão, a gente jogou depois junto no Remo, onde a gente foi campeão. Eu, inclusive, cruzei a bola para ele fazer o gol do título. Então, a gente fez uma amizade muito grande, ele vem à minha casa, eu vou na casa dele. Então, essa amizade ficou muito grande. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp, do grupo de 95, que a gente se fala todo dia. E o sonho nosso é conseguir reunir essa galera toda para fazer um futebol, né? Tomara que isso aconteça. Eu agora estou trabalhando como secretário de esporte numa cidade próxima a Três Rios, que é Chiador, Minas Gerais. Então, o prefeito é tricolor, me pediu para que eu leve a escolinha do Fluminense para lá, e eu já estou com negociação com o pessoal lá para a gente tentar levar, e na inauguração da escolinha eu vou tentar trazer o pessoal do 95. Então, vai juntar a fome com a vontade de comer. Tomara, vai dar certo. O Fluminense apoie essa ideia, né, Cláudio? E vamos também fazer um biricutico. Já combinamos com o Lira, com o Pintinho, no aniversário de 1 ano do programa. Que delícia! Aí o Leonardo está convidado, todo mundo aí de 95. Vai ser no Maracanã. A gente vai tentar fazer o programa do Maracanã. Quem sabe, hein, Mazela? Quem sabe? A ideia é essa. Agora, se tiver uma pelada, o Odair não pode jogar. Ele falou que o Leonardo estava gordo, não sei o que lá. Olha o seu tamanho, Odair. Vê se você se espelha no Leonardo e emagreça. Entendeu? Brincadeira, Odair. Exatamente isso. Eu estou vendo o Leonardo aqui e estou até envergonhado, porque todo dia eu faço ginástica, de 8 às 9 da manhã, eu tenho que fechar a boca, eu tenho que me ajudar. O Leonardo se ajudou. O branco, lateral esquerdo, estava muito acima do peso, estava obeso, o branco. Agora, infelizmente, com essa Covid, acabou perdendo 40 quilos, mais ou menos. O Leonardo está fininho. Vendo o Leonardo há cerca de 4 anos atrás, o Leonardo hoje está um filé de borboleta. Esse é o programa, que delícia, essa resenha descontraída, à vontade, sempre trazendo os ídolos do Fluminense para conversar com Cláudio Cotti, conversar com o Daí Júnior e com você nas redes sociais do Marcelo Johan, do canal Fluminense do Cláudio Cotti, nos meus canais pessoais do Facebook, página e perfil. Falta eu acertar meu YouTube, que até hoje eu não... Cláudio, está me devendo YouTube até agora, para te acertar esse negócio lá. Enfim, é muito importante com o apoio... Quem nos apoia, Cláudio? Por favor, quem nos apoia? Tem uma galera bacana aí apoiando, né? O REM TV, KS Estúdio, Fluxo Tributário e o Giante Automecânica. Só a galera bacana. E tudo não é fraco, não. Ô, Léo, deixa eu aqui desligar aqui, né? Bom, já que você está cheio de graça, faz mais uma pergunta para o Léo. Vamos resenhar mais um pouquinho, que o papo está muito bom. E essa história de 95, eu depois queria entrar numa história que até hoje eu não me convenço. De jeito nenhum, fico pé da vida a perda do título de 95, com o Botafogo campeão, que essa taça escorreu entre os nossos dedos. Fala daí. Mas essa história de 95, eu não vou contar aqui, mas se eu for contar, eu vou tirar o programa do ar. Porque a gente sabe o que aconteceu de um jogo com o Santos, o Joel foi para o Flamengo depois, e sabe a história, o que aconteceu, quem viu o treinamento no dia seguinte, a vitória contra o Santos nas Laranjeiras, tem o Darcy envolvido, que era o meio-campista que veio do Santos, enfim, é um imbróglio, a gente vai contar aqui, tira o programa do ar. Agora, o Leonardo, a pergunta que eu te faço é a seguinte, não é nem uma pergunta, é uma colocação. Você está com 50 anos de idade, eu estou com 50, você já deve ter ouvido falar nele. O Fluminense teve um centroavante na década de 80, ele hoje mora em Erechim, lá no interior de Porto Alegre, chamado Amauri, chamavam de Diabo Louro, fez dupla de ataque no Vasco com o Roberto Namite, jogou com o Cláudio Adão,
jogou no tempo das vacas magras do Fluminense em 82. Eu via você jogar, eu sempre fazia essa associação do Leonardo com o Amaury. O Amaury não era um centroavante muito técnico, mas era um cara que era fazedor de gols. Você era mais técnico que o Amaury. Você já ouviu falar no Amaury, que jogou no Fluminense em 82, Leonardo? Não, eu não lembro dele, não. Eu era muito novo ainda, eu acho que não. Eu devia estar com uns 10, 12 anos, então. Não pegou o Amaury. Ele era veloz, ele caía pelas pontas também. Ô, Léo, em cima da pergunta do Odair, quem era o seu ídolo no futebol? Quem você se espelhava? Olha, eu, no meu entendimento, né, quando comecei a entender de futebol, né, para mim era o Zico, né, cara? O Zico era uma sumidade, né, apesar de ser, né, do rival, mas eu acho que era um jogador que tinha uma referência muito grande pela qualidade que ele tinha, entendeu? A qualidade técnica, a presença diária, você vê que um jogador que fez vários gols, né, e a qualidade dele de fazer outros jogadores jogar, né? Eu tenho, assim, por exemplo, o Nunes. Era um bom jogador? Era, mas não era um craque. Mas se tornou em função daquelas metidas de bola que o Zico praticamente botava ele na cara do gol, né? Então, foi uma referência na minha vida. Você sabia que o Nunes jogou no Fluminense antes de ir para o Flamengo? Sabia disso, Léo? Não sabia. Ele saiu do Santa Cruz e veio para o Fluminense. Veio ele e Fumanchu. Luiz Fumanchu. Essa história você não sabia. E depois ele foi vendido e voltou para o Flamengo. E se deu bem. Mas ele jogou no Fluminense 2 anos, se não me falha a memória. Não é isso, Cláudio? Ou daí, Cláudio pode responder. Tem boa memória. Veio do Santa Cruz. Luiz Fumanchu e o Nunes. Antes de ir para o Flamengo. Exatamente. Eles jogaram até na última partida, o Fluminense Vasco do Denner, né? Eles atuaram pelo Fluminense naquele jogo que até o Denner se desentendeu lá e foi expulso junto com o jogador do Fluminense, que eu não me lembro quem foi. O Odair deve lembrar melhor do que eu isso aí. Mas, enfim, o Nunes jogou no Fluminense, sim. O Nunes, num determinado Fla-Flu, o Fluminense venceu, acho que foi 77 ou 78, venceu o Flamengo 2-0. Um dos gols do Nunes de cabeça na falha do Raul, soltou na cabeça do Nunes e 2-0 o Fluminense em 78. Deixa eu voltar ao assunto, antes já estamos na reta final do programa aqui, que delícia, recebendo o centroavante Leonardo, que foi fundamental na partida decisiva, no jogo anterior contra o Vasco. Ele foi importante não só, repito, na final, mas quando entrou deu conta do recado e fez gols importantíssimos para o Fluminense chegar à final. E por isso que merece toda a reverência da torcida do Fluminense. E essa revelação que eu não conhecia é tricolor, então já subiu ainda mais no meu conceito. Então, só tirar meu chapéu e mostrar minha careca para você, cara, porque sou seu fã. E você é importante para burro na história do Fluminense. Me só explica, o Odair falou, qual foi a tua visão do problema de 95 do brasileiro, que até hoje é atravessado aqui na minha garganta esse título, que era molinho, caiu no colo do Botafogo. A gente tem uma confiança tão grande na nossa equipe, porque o Fluminense naquele campeonato não tomava mais 2 gols de equipe nenhuma, né? Então a gente ganhou aquele jogo em cima do Santos. Eu inclusive estava no banco, o Fluminense perdendo o jogo, eu entrei, fiz um gol, ajudei naquela conquista, mas eu acho que o pós-jogo ali foi um pouco mal trabalhado, né? Eu lembro que, se não me engano, não marcou o jantar após o jogo no hotel, aí tivemos que aí fomos para o Porcão, a torcida do Fluminense toda, o Porcão comemorando, já achando que o time estava na final. Então, nós tivemos o treinamento, não foi um treinamento certo para uma partida que viria logo depois. Então, aconteceu que deu tudo errado lá em São Paulo e a gente não conseguiu trazer
aquela classificação, porque a gente tinha certeza que se vai para a final a gente ganhava do Botafogo. Mas foi uma má organização pós-jogo do primeiro jogo. Eu também acho. E tem aquela história, né? O Joel acertou com o Flamengo antes do último jogo, não teve isso também? Falava-se isso, né? Que ele até chegou mais tarde lá no treinamento. E não deu treino, não foi isso? Ele não deu treino, né? Ele não deu treino. Ele ficou no vestiário, chegou. Não teve isso, Léo? Teve. Então vamos ficar por aqui, né, Léo? Vamos ficar por aqui, né, Léo? Vamos ficar por aqui. Oi, fala. Quem deu treino no dia seguinte foi o Darcy, meio campo. O Darcy que deu treino. O professor estava fora de sintonia. O Leonardo foi corajoso, é isso aí. Todo mundo sabe da história. Aí perdemos 5-2 no São Paulo. Bom, mas de qualquer maneira eu queria ouvir a versão de quem estava dentro. O Ailton, seu xará, seu amigo, seu compadre, Léo, me contou a história em detalhes, até porque ele dividia o quarto com o Alê, Então, uma resenha nossa aí, mas isso é passado, deixa para lá, está atravessado, não vai. Da mesma maneira que o time de remo da Gávea vai ter que entubar a gente a vida inteira pelo centenário, nós vamos ter que entubar esse título de 95 para a vida inteira, porque era fácil, era mole, como também a Libertadores de 2008, se tivéssemos um pouquinho mais de força, de vontade de bastidores, talvez a gente conseguisse o título. E se a gente vê o videotape da final, Leonardo, da Libertadores, vê que aquele vagabundo daquele Hector Baldassi, soprador de apito da Argentina, esse vagabundo, safado, o que ele fez com o Fluminense, a gente entende por que o Fluminense também, por outras razões, não chegou ao título. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos passar, já botamos os diabos para fora, vamos na reta final. Se o Leonardo tem mais história para contar, eu estou mega feliz em estar com o Léo com a gente aqui, magrinho, bem, tranquilo. A vida está arrumada, Léo? Deu para ganhar um dinheirinho? A gente procurou se estruturar, né? Até porque a gente tem família, né? Tem filhos, então a gente tem que estar com uma base boa. Graças a Deus, eu venho de uma família que me deu uma estrutura boa, então eu procurei seguir o exemplo que meus pais me deram, e graças a Deus estou numa condição, não vou dizer assim, tão tranquila, mas bem com a minha vida, com a minha família. Mostra para fechar o programa. Cláudio, então daqui a pouco já mostra a camisa de 95. Qual foi o tempo do segundo gol, Léo? O tempo do segundo gol. Você sabe, Cláudio? O tempo do gol, do segundo gol ou não? Não me recordo, não me recordo. Odair, você lembra, Odair? Qual foi o tempo do segundo gol? O tempo do gol, te confesso que eu não lembro do tempo do gol. Você lembra, Léo? Não, acho que foi 30 e alguma coisa o meu gol. Vocês, hein? Dever de casa. Cláudio? Foi mais pro final do primeiro tempo ali. Como é que foi esse gol? Cláudio, depois você bota, se puder conseguir o gol, coloca pra gente. Como é que foi o gol? Conta pra gente o segundo gol com Leonardo. Fluminense 2, Flamengo 0, decisão de 1995. Cara, eu acho que a bola começa até comigo, eu acho que eu estava na direita, não sei se eu toco a bola pro Ailton, o Ailton toca no Rogerinho, né? Aí devolve e o Márcio vem chegando. E o Márcio era um cara que chutava muito pouco, né? Márcio Costa, Ele era um cara que era um leão na marcação, mas pegava e entregava o Dejaí para distribuir o nosso jogo. E naquele lance ele pegou e arriscou um chute, estava chovendo um pouco, o goleiro rebateu, né? E o Renato pressionou o Jorge Luiz, ele foi dar um toque no meio da área e eu estava lá paradinho esperando a danada. Foi só botar para dentro. E correr para o abraço. Esse gol é fantástico. Eu narrei esse gol, sabia? Eu chefiava a Rádio Tamoio, eu fiz o primeiro tempo, 2-0 Fluminense, eu narrei os dois gols, Renato e ele, quase morri nos dois gols. No segundo tempo entrou o César Rizzo narrando, grande narrador que está no céu, grande figura, grande amigo, e Rubro Negro doente.
e eu tinha que apresentar o programa na TV educativa, que era o debate esportivo. Então eu falei, César, eu narro o primeiro tempo, você narra o segundo e eu me mando para a televisão. Fiquei até o final, dei volta olímpica com vocês, invadi campo, foi uma lambança, eu que se dane, eu falei, eu sou fluminense, eu dei volta olímpica com todos vocês e estava no Porcão, comemorando o título, na Barra, você estava lá, estava todo mundo lá. Depois do programa eu fui. E detalhe, viu, Léo, você não vai lembrar que a gente não tinha... Estava todo animado, mas não estava animado. E eu não bebo, fica bem claro, eu não bebo. Eu como pra caramba, que nem o Daí, mas não bebo. Agora é o seguinte, eu subi em cima da mesa do Porcão e comecei a puxar o hino. Jogador, todo mundo. E quem estava do meu lado, vai se lembrar disso, é o Lima, o zagueiro. O Lima me abraçou, a gente começou a cantar o hino, eu fiquei em pé em cima da mesa. Foi uma cagada, foi uma lambança. Cara, eu enlouqueci, cara. Eu fiquei ensandecido. Eu enlouqueci ali. Histórias de 95 que você, Leonardo, ajudou a construir. Verdade. Foi legal. Aquele título, a comemoração foi muito boa. Eu lembro que eu estava com uns amigos da minha cidade, de Sapucaia, e eles foram comigo, meu irmão, e meu irmão saiu do Porcão com 2 garrafas de uísque debaixo do braço. A festa estava tão grande que estavam liberando tudo. Então foi legal. Boa comemoração. Bacana. Cláudio, vamos fechar. Daí a última pergunta, então, para o nosso Leonardo. O programa já tem quase 1 hora, a resenha está rendendo pra caramba, está maravilhosa. Está o Leonardo dando um show de resenha, de entrevista aqui à vontade, contando história. E muito legal. Já que você botou o Odair na tela, faz uma pergunta, Odair, para fechar com o Leonardo. A pergunta, eu deixo o Leonardo bem à vontade para respondê-la. É a seguinte, Leonardo. Aquele grupo de 95, eu acho que não sei qual a resposta, mas vou perguntar. O Renato Gaúcho era pegador mesmo, Leonardo? Ele era danado. Tinha que atuar, porque o homem era danado. Ele, aonde a gente ia, chegava a delegação, só procuravam ele, a gente passava tudo em branco, e ele ficava lá. Mas você fazia sucesso com as meninas também, Leonardo? A gente tinha o nosso espaço, né? Que beleza. Odair, você quer derrubar o cara, Odair? Você quer dar um carrinho no Leonardo, você quer dar um carrinho nele, cara. O Leonardo é experiente, cabelo branco, conhece, saiu bem, saiu legal. Fala, Cláudio. Ô, Leonardo, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença aqui, cara. Muito bom bater um papo contigo, relembrar esse título do Fluminense em cima do centenário deles. Uma delícia. É o que é o título do programa. Que delícia, né? Relembrar esses momentos e você participando ativamente, fazendo gol. Enfim, eu queria só saber uma última curiosidade. Hoje em dia, o Leonardo ainda bate uma bolinha, bate uma bola, joga futebol onde? Como é que está o Leonardo hoje em relação com o futebol? Olha, eu ainda procuro brincar, né, um pouquinho, apesar do joelho não estar deixando. Eu estou com um pouco de artrose, né, devido ao desgaste. Mas brinco aqui na cidade, aqui, a gente tem um grupo de amigos e junto com alguns jogadores do Fluminense também, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar. Então a gente procura estar sempre botando um pouquinho da coisa que foi a nossa vida profissional, né? Que é a bola, né? Então a gente procura estar sempre com os amigos brincando um pouquinho. Ô, Léo, para fechar, alguma coisa você queira falar, queira contar enquanto você ajeita o telefone aí, sem problema? Você para fechar o programa, antes da nossa despedida, faltou alguma história, faltou alguma resenha, faltou alguma coisa que você gostaria de passar para os amigos que nos veem no canal do Johan, no canal Fluminense, no YouTube, no Facebook do Ricardo Mazella, página e perfil, nas redes sociais, que graças a Deus está tendo muita audiência do programa. Se quiser fechar com uma história, fique à vontade. É só dizer, né, que aquele grupo era um grupo fantástico, de amigos, de irmãos, né, que a gente formou, e eu tenho muita honra de participar. E, principalmente, ter vestido essa camisa, né? Essa é de 95 que fez o gol? Essa é o do gol?
Vira ela, vai o número. Olha lá. Abre ela. Ó, número 9. Meu Deus do céu. Pô, essa camisa 9 é 10, cara. Maravilhoso, cara. Mas essa Muito... é do gol do segundo tempo, Leonardo. Essa é do gol. Essa é a do gol. Essa é a do gol, porque é do primeiro tempo que eu guardei, porque a gente sabia que no final não ia ficar mesmo, que some. Então, isso aqui é uma honra muito grande que eu tenho em ter vestido e guardo com o maior carinho na minha cabeceira. Isso não tem preço. Isso aí não tem preço. Foi o que eu falei com o Carlos Alberto Pintinho. O Pintinho mostrou uma camisa da estreia dele contra o Bom Sucesso em 74, se eu não me engano. É uma camisa que não tem preço, né? Isso aí... É verdade. Bom, Léo, em meu nome, do Cláudio Cote, do Odair Júnior, principalmente, eu me atrevo a dizer, em nome de toda a torcida do Fluminense, me atrevo a dizer, tá? Muito obrigado pela sua participação no programa Que Delícia, muito obrigado por ter vestido essa camisa, muito obrigado por ter honrado essa camisa, muito obrigado por ser tricolor como a gente, eu não sabia disso, fiquei muito feliz, e tenha certeza que seu nome está guardado, está marcado na história do Fluminense Futebol Clube. Viu, Léo? Valeu, Ricardo. Muito obrigado aí, tanto você, quanto o Cláudio, quanto o Odair, pela oportunidade da gente estar conversando e falando do nosso time de coração. Fiquei muito feliz em ser lembrado e estou à disposição aí para o que der e vier. Tá? Foi um prazer. Tamo junto sempre. Com certeza. Tamo junto sempre. Saudações tricolores. Obrigado, Léo. Um beijo para o Odair, um beijo para o Cláudio, um beijo para o Leonardo, um beijo para você que nos acompanha aqui no programa Que Delícia. Lembrando sempre, os outros são grandes. Os outros são grandes. Fluminense é enorme. A história passa por Laranjeiras. Nós somos a história. Saudações tricolores, um forte abraço e a semana que vem a gente volta com mais um Que Delícia! Tchau, galera! Que delícia, Claudinho! Que delícia, Odair! Que delícia, obrigado, meu ídolo, Leonardo! Obrigado por tudo que você fez com a camisa e pelo Fluminense. Tchau!